Está começando mais um PodQuest. Sejam bem-vindos ao PodQuest, uma coletânea de ideias e programas de retiros para ajudar você a promover a busca pelo amadurecimento em Cristo. Vamos lá? Fala galera, estamos aí com mais um PodQuest. Estou aqui com ela, Ana, e a Bia. Dá um oizinho aí. A gente vai conversar hoje um pouco sobre o nosso último retiro que a gente teve aqui no Quest, que foi o retiro de mulheres. E o tema foi MMMs. Deixou a galera um pouco na curiosidade. E eu queria pedir para vocês, então, antes da gente entrar no programa, explicar pra gente por que MMMs, de onde surgiu essa ideia e como que ela foi se desenrolando, assim. Então, na verdade, antes do nome surgiu a ideia, né? Eu lembro que eu tava sentada depois de um momento de reunião com a equipe e conversando um pouco com a Pet sobre as nossas dificuldades da vida. E ela comentou comigo que ela tinha ido viajar naquele final de semana com o Scott. E eles foram pra praia. E lá na praia, ela comentou o quanto ela não sabia que roupa usar, ficava desconfortável com a idade, com... Enfim, ela comentou, assim, esse desconforto que ela sentiu e que ela ouviu, então... um outro podcast, não vou lembrar o nome agora, mas do quanto aquilo chamou a atenção dela. No sentido de olhar pra ela não como uma mulher velha, mas de olhar pra ela como uma mulher madura em Cristo, uma mulher que viveu, uma mulher que é linda, mesmo que não aparente no corpo, mesmo... Então, depois disso, ela começou a estudar bastante sobre isso e o coração dela tava falando muito sobre isso. A Patsy, ela gosta muito de, nas palestras dela, falar aquilo que Deus fala no coração dela. Uhum. Então, eu lembro, assim, que surgiu dali. Mas depois, então, veio o nome, veio tudo. Acho que a Bia pode falar ali do nome. Eu acho que a gente começou muito a pensar, então, quais seriam os elementos que a gente podia usar pra falar sobre isso e sobre o que realmente a gente queria focar. E eu acho que o podcast que ela ouviu era do Jordan Peterson e que ele falava, então, sobre essas fases como moça, mãe e matriarca. Daí que vem o MM. E daí a gente pensou em MMM e também na ideia de bonequinhas russas, né? Nas matrioscas. Nas matrioscas. Uhum. E a gente queria trabalhar essa ideia de que mesmo quando a matriosca chega lá na idade mais avançada, ela ainda tem a moça e a mãe dentro de si, né? Então isso não se perde. E eu acho que essa foi a ideia principal, assim. Entendi. Então foi um tema meio mesclado, assim, entre matrioscas e MMs. Sim, exatamente. Foi isso. Muito bem, então. Beleza, então a gente vai agora pro nosso bloco do programa, dar uma olhadinha mais ou menos do que foi proposto a partir disso para as mães, ou não era mães não agora, esse era de mulheres. Para tinha as mães, mulheres. tinha mães. Tinha mães também, é verdade, né? Por isso que confunde. Então vamos pro nosso primeiro bloquinho lá. Na sexta-feira, então, teve a recepção, e eu sei que sempre tem coisinhas especiais na recepção. Sim. O que rolou ali na recepção para as mamães, não? Também. Para as mulheres. A gente tentou, então, usar essa ideia da matrioska e do MMMs. Então, a gente trabalhou com MMs, na verdade, né? E a gente tentou já trazer isso já na recepção. Com sacolinhas personalizadas, com MMs dentro do presentinho. O que mais a gente tinha lá na recepção? Elas também tinham o crachazinho especial e tal. E daí a gente também passava para elas o momento que elas podiam escolher a oficina delas. Isso. Tinha 5 opções. E elas podiam também escolher os presentinhos de sorteios que elas queriam fazer parte. Então, já nessa parte, elas já conheciam todas as mulheres da equipe, porque a gente estava ali, a gente também já mostrava o lugar e tal. Mas elas eram recepcionadas, assim. Legal, muito bom. E depois tem, desse primeiro momento de recepção, elas vão se acomodando também, tem já o primeiro momento de palestra, aquela recepção inicial. Isso, confere, produção. Antes disso, a gente tem o jantar, né? O jantar, claro. Muito importante ter comida. Mas depois do jantar, então, vai ter esse momento que começa com um quebra-gelo. O que vocês propuseram de quebra-gelo pra mulherada dar risada? Foi muito legal. Então, no Retiro de Mulheres, a gente tinha 8 mulheres que estavam participando, que eram as facilitadoras de mesa. Então, elas tinham o privilégio de participar, mas também de conduzir alguns momentos de conversa. Então, elas eram responsáveis nesse momento de quebra-gelo, inclusive. Tinha vários MMs no centro da mesa e... cada cor representava algum tipo de pergunta, tipo, qual foi a sua viagem mais legal? Qual é o sonho do futuro? Coisas nesse sentido, assim. Então, cada uma pegava uma cor e tinha que ir respondendo. E assim, elas já se conheciam melhor, assim.
Que legal. Cada MM era uma pergunta diferente. E daí comia no final? Daí comia, né? Com Tá certeza. bom. Beleza. E depois deste momento de quebra-gelo? Aí foi a primeira palestra introdutória. Tu já quer que eu fale um pouco agora? Sim, por favor, dá pra gente aí mais ou menos uma noção da palestra. Tá, então... Foi nessa palestra que a Patsy falou sobre essa ideia desse podcast que ela ouviu, né? Contou um pouco de onde que saiu isso. E ela começou com a história de uma menina que ela equipou com a gente no verão, a Helga. E que ela falou que o maior sonho da vida dela era se tornar a melhor avó que ela poderia ser. E a Patsy achou isso muito incrível. Eu acho isso muito incrível também, porque ela tem, sei lá, 18 anos e ela já pensa tão pra frente assim. E então, essa foi a introdução. Falar um pouco sobre essa ideia que o podcast trazia de como a sociedade fala que as matriarcas às vezes não valem nada, que elas não sabem mais nada. E ainda mais com a tecnologia que existe, como elas são ultrapassadas e tal. E que, na verdade, elas têm muita sabedoria, né? Elas já viveram muita coisa e talvez elas não viveram exatamente coisas que a gente tem vivido, mas elas viveram outras e tem muita sabedoria nisso. E realmente, assim, de reforçar o quanto a sociedade também impõe fisicamente que a mulher não envelheça, assim, né? E um dado muito assustador que apareceu é que o Brasil está em segundo lugar das cirurgias plásticas no mundo. Então, e assim, se a gente olha, sei lá, pra televisão e a gente pensa em Ana Maria Braga, a gente consegue ver que isso é muito real, assim, né? Tipo, essa pressão de não envelhecer, ela é gigantesca e ela atinge desde que você começa a se tornar adulto, assim. Você vê a primeira ruga e pensa, meu Deus, eu tô ficando velha, né? Tem que passar protetor solar sempre e não sei o que e tal. Mas... E assim, já nesse começo, todo mundo já se identificou, porque é algo que não tem uma mulher que não passa por isso, assim, né? Eu acho que esse foi a maior parte, assim, né, da introdução. E eu sei que sempre, ou quase sempre, no Quest também tem uma parte que tu pode colocar em prática um pouquinho daquilo que tu aprendeu. E eu sei que nessa noite teve um jantar não, uma festa especial que fazia sentido com o que vocês estavam trabalhando na preleção também. Ana, tu pode falar pra gente um pouquinho? Sim, então, a gente teve um momento onde cada uma recebeu um papelzinho e nesse papel escreveu um pouquinho sobre o que gostaria de ouvir no seu aniversário de 80 anos. Olha ali, hein? Então, teve esse momento, foi emocionante, foi um momento de reflexão. Depois desse momento, então, a gente teve uma festa surpresa para elas, onde a gente fez uma festa de aniversário de 80 anos. Estilo anos 80. Anos 80. O que isso significa? O que isso significa? Isso significa decoração brega, bolo com muito chantilly e... Coisas Se você douradas. é dos anos 80, por coisas favor, não se douradas. ofenda. Brincadeira. Mas foi bem divertido. Muito bem, então nosso primeiro bloco ali da sexta-feira de noite, deu pra ter mais ou menos uma noção. E daí agora no outro dia de manhã, é coisa que a gente sempre fala nos podcasts, começa com a roda de chimarrão, que é opcional, mas a gente sempre deixa lá pra galera. E depois de um café da manhã gostoso, teve o primeiro momento de devocional. Vocês podem explicar pra gente um pouquinho o que vocês propuseram de devocional nesse retiro? Ah, sim. Como ali na introdução a Patsy ainda não tinha falado sobre, mas uma personagem bíblica que passou por todas as palestras era a Rebeca. Então, no devocional, elas leram uma parte da história da Rebeca já. E ela foi uma personagem que a gente consegue ver como moça e como mãe, e não como matriarca, mas mesmo assim dava pra tirar alguns ensinamentos assim, né, da vida dela. Mas daí nesse primeiro, elas viram então a Rebeca como moça, né? Olharam bastante pro caráter dela, o que elas podiam listar de coisas boas que dava pra ver na Rebeca e tal. Então foi mais isso, assim. Depois a gente entrou no momento de palestra ali de tarde. De tarde, não. Entrou no momento de palestra ainda de manhã. E teve uma sketchzinha, né? Ana, tu pode explicar pra gente um pouquinho o que foi a sketch? Qual que era a ideia? Então, essa sketch pra introduzir o tema ali da vida de Rebeca. A gente teve 2 convidados, onde uma mulher estava no lugar de Rebeca, digamos assim. Ela, então, fazia um teatrinho. E naquela cena do poço, onde vai um servo pedir água pra Rebeca, ou oferecer... A Rebeca oferece água pra ele, algo assim. Ele pede pra ele, mas ele ora antes pra que ela ofereça também pro camelo. Ela seja serva e coisa isso, assim, né? Nessa cena aí, a gente fez essa cena trocada.
No caso, ele chega lá, ele ora, então, para que Deus mostre quem é essa mulher. Então, chega essa mulher, mas ela chega cansada, ela não quer ajudar, ele pede água pra ela e ela acha aquilo um cúmulo. E foi bem engraçado, assim, porque, na verdade, depois ele só olha pra ela e fala que... Meu, acho que não é. Acho que não é por aí, não. Acho que não é você. E aí, teve, então, essa pergunta de como seria se a Rebeca tivesse agido dessa forma, né? E não sendo essa moça que ela foi biblicamente ali, né? Que a gente conhece a história. E entrando nessa reflexão também, já entrou na segunda palestra. Confere, produção? Confere, produção. Qual foi a temática, assim, que foi trabalhada a partir disso? Então, essa foi a palestra moça, né? Então, foi falado muito sobre quando a gente é moça, quando a gente tem esse tempo de formar e de trabalhar mais no nosso caráter. Então, é levantado um pouco do que elas trabalharam no devocional, assim, né? Do caráter da Rebeca. E a Betsy trouxe, então, os 2 significados do nome de Rebeca. E aqui ela fala sobre o primeiro, que é cativante. Então, Rebeca significa cativante, esse é o primeiro. E daí também ela traz, então, falando nessa questão de caráter, 5 áreas e uma pergunta para cada área pra gente se fazer e pra gente pensar também sobre a Rebeca, mas nesse sentido de cuidar do caráter, assim. E daí as áreas que ela falou foi sobre carreira. Então, quais são as habilidades que eu deveria desenvolver para servir o mundo, sobre família estendida, como que eu quero me relacionar com a minha família nos diferentes estágios da vida, relacionamentos íntimos, como que eu vejo o casamento como parte do meu futuro, sobre a minha própria família, como que eu quero que a minha família seja, né? Quais são as coisas que eu quero fazer, e sobre meu propósito, como e onde eu posso fazer a diferença nesse mundo. Então, isso deu muita conversa na mesa, assim. Esse foi uma palestra em que a Patsy, na verdade, ela estava facilitando um momento de conversa, de cavar na Bíblia e delas conversarem sobre elas, assim. Então, ela foi curta de fala, sim, mas aconteceu muita conversa entre elas. E foi muito legal. É muito legal tu passar pelo meio das mesas e ouvir o... E daí a Betsy fala, 2 minutos. Não deu tempo. É muito bom. Legal. Então deve ter tido um bom tempo separado pra conversa ali, né? Foi. Por isso que atrasou o almoço naquele dia. Por isso que atrasou. Agora tudo faz sentido. No Retiro de Mulheres, os homens trabalham na cozinha. Uhul. Só pra vocês saberem aí. Beleza, então depois desse momento de palestra da manhã, tem um almoço, aquela coisa toda, e tem um momento de oficinas de tarde. O que vocês prepararam nesse retiro de mulheres para oficinas? Ana. Então, a gente separou elas em grupos, né? Assim que elas chegaram lá na recepção, elas puderam se inscrever em 2 oficinas, e eram 2 horários diferentes, então. A gente tinha a oficina de macramê, que a gente achou que ia ser um sucesso, mas não foi tanto assim. Era mais bonito do que fácil. Mais bonito do que fácil, tá bom. A gente teve a oficina de pintar gesso. Que a gente achou que ia ser um fracasso e foi um sucesso. A gente teve um bate-papo com a Fofa, que é uma psicóloga que sempre tá disposta a servir aqui no Quest também. A gente sabe que esse só deu choradeira, foi muito legal. Foi ótimo. A gente teve um calendário de madeira, um artesanato, assim, e culinária também. Eles fizeram eu sempre me esqueço o nome. Vatrusca, alguma coisa assim. Era um pãozinho muito gostoso, russo. Então, pra entrar na temática também, assim. Da matrioska, coisa russa, tá? Muito bom, muito bom. E depois desse tempo, então... teve umas atividades ali às 4h30. O que rolou? Muito bom. Cara, foi muito legal. Tu quer começar falando? Pode ser. Elas literalmente nasceram de novo. Eita! Vamos explicar pra galera aí, pra galera entender. Literalmente, hein? Acho que Nicodemos, ele entenderia se ele estivesse vendo essa atividade. É isso! Mas a gente tinha uns pedaços de pano bem compridos e eles eram, sei lá. Era tipo um cilindro de tecido. Túnel túnel. De cilindro. Isso aí. E aí elas precisavam passar, elas se dividiram em grupos, em 6 mulheres por grupo, e elas precisavam todas elas passar por esse túnel. Mas não era tão grande assim, não era tão fácil assim, mas foi muito divertido. Todas elas gostaram muito, e foi justamente pra fazer essa questão de relembrar um pouquinho de como é
a nossa vida do início e tudo mais. Foi, claro, mais pra rir do que pra relembrar, mas tinha essa intenção junto, né? E foi na ideia também de que a gente primeiro literalmente nasce, e quando você é mãe, você nasce de novo, e quando você se torna avó, tipo, você vai mudando muito, né, de acordo com isso. E além dessa, também teve uma outra em que elas tinham balões, e elas começavam com cada uma com um balão, e elas tinham que não deixar esse balão cair, e ia lá. Aí aparecia outro balão, até que no fim chegava, sei lá, uns 4, 5 balões, eu acho, e daí elas tinham que tentar equilibrar tudo isso, e era muito pra falar como a gente, como mulher, tem muitos papéis e que é difícil equilibrar todos esses papéis, assim, né? Que a gente precisa ser organizada. E isso era uma prévia do que viria na palestra também. Então, olha ali, hein? Sim. Spoiler. E daí, no final, vocês tiveram um momento também pra conversar sobre as atividades e tudo mais. A gente teve, e foi bem isso que a Bia citou aqui. Essa foi a conversa do final, assim. Beleza, então. Estamos chegando aí no final da tarde, já ali, entra a janta, aquela coisa toda. E essa depois... janta foi especial também. Ah, né? é verdade, né? Ela foi janta temática. especial, janta especial. Tu pode falar dela. Eu posso falar? Eu tava lá na Claro, cozinha. claro. A gente, então, eu posso falar. A gente preparou um jantar russo na cozinha lá. Então, eu não sei como é que é o nome daquilo. Tem nome? Comida russa. Não, é comida russa. Isso aí, galera. Isso aí. Mas eram umas trouxinhas de repolho com arroz e carne e uns negócios. Ah, o pirogue. Isso aí, pierogi. Ah, tá. Pierogi. Pierogi é o outro. É, o outro. Pierogi e o outro bagulho aí. Então a gente preparou um jantar russo, botou uma musiquinha russa tocando ao fundo também. E serviu as mulheres aí dentro deste... Tava muito bom. Muito bom. Muito Tava obrigado. incrível. Parabéns. Agradecer ao Scott, ele que fez a maior parte. E depois da nossa janta russa, dentro da temática, a gente vai pra palestra da noite. A palestra da noite foi sobre mãe. Essa foi muito bom, porque existe uma coisa na nossa cultura, ou sei lá, tipo, existe uma coisa que se chama a culpa da mãe. Eu não sou mãe e nem a Ana ainda também, mas a gente convive com muitas mães e ouve bastante do quanto mães se sentem culpadas sobre o que elas fazem, sobre o que elas deixam de fazer e a comparação e tal. Então, essa palestra, ela foi muito forte, assim, atingiu muito todas as pessoas, porque até eu, como moça, pude olhar pra minha mãe de outra forma também, assim, então foi... E a gente olha pra Rebeca como um mau exemplo de mãe, na verdade, né? Ela foi uma mulher que colocou um filho contra o outro o tempo inteiro, assim. Inclusive, no leito de morte do pai, ela fez de tudo pro filho errado receber a bênção. E isso foi algo que a gente pôde conversar sobre, coisas que a gente podia olhar pra ela e ver, né, precisa fazer diferente, assim. E também, então, foi falado sobre esse negócio dos balões ali que a gente falou na atividade, dos papéis, né? Então, algo que a gente trabalha no Quest, a gente pode colocar um pouco na palestra, que é, a gente tem lido um livro que se chama Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. E a gente fala que se você não quer mudar a sua vida, você não lê esse livro. E algo que esse livro traz é sobre como a gente precisa olhar de forma diferente para nossa agenda. Que a gente precisa olhar para os nossos papéis, estabelecer metas e então fazer a nossa agenda, né? Olhar primeiro para as coisas que são prioridades da nossa vida e não só, tipo, afazeres, mas assim, eu quero... sei lá, construir um bom relacionamento com o meu filho. Então, eu preciso de passos práticos pra isso. E foi falado muito sobre isso. E elas tiveram a oportunidade, então, delas pensarem em todos os papéis que elas têm. Quais são as metas, aonde elas querem chegar, assim, com esses papéis, assim. E eu acho que foi muito especial, assim. Foi mais umas rodas de conversa, assim, muito boas. E deu pra ver que não foi, assim, só algo... que ficou ali, assim, que elas estavam conversando sobre isso depois e tal. Foi muito legal. Muito bom. E encerrando a noite do sábado, teve também ali um momento de fogueira, né? Que as mulheres receberam ali a oportunidade para testemunhar um pouco. Tinha um lanchinho bem gostoso, era pipoca.
Adivinha com o quê? Com M&Ms. M&Ms. Porque sim, né, gente? Se é um retiro com M&Ms, tem que ter M&Ms. E Beleza. E na fogueira elas puderam falar alguns testemunhos também, né? Sobre elas. e Sobre tal. o que elas já estavam Sempre aprendendo, muito já estavam processando e tudo mais. E aí dorme e chega no último dia ali, no domingo de manhã, que começa com o quê? Roda de chimarrão. Clássico. E depois ali do café teve mais um momento de devocional. O que foi trabalhado neste devocional final aí? Nesse foi a Rebeca mãe, de novo. E daí, como no outro elas falaram um pouco sobre o caráter da Rebeca moça, nesse elas leram um pouco mais pra frente. E elas puderam ver, então, como a Rebeca foi se transformando. Alguma coisa aconteceu no meio da história dela que ela se tornou uma pessoa muito diferente. E a Bíblia não fala o que aconteceu, né? Não fala sobre isso. Mas elas puderam refletir também sobre a parte ruim, assim, que dá pra aprender com a Rebeca a partir das escolhas que ela fez, assim. A não fazer. as A não escolhas fazer, no caso, né? Beleza. E o último momento de palestra ali, então. Depois do devocional já entrou no último momento de palestra. Choradeira. Nossa, Choradeira. esse foi muito emocionante. Foi. A gente tinha mulheres de todas as fases, assim, né? E De eu que acho idade até que idade, mais ou menos, assim? é de 18 pra cima. Então tinha de 18, eu acho que até uns. Tinha alguém com mais de 60? Mas, tipo, por ali, Por ali. sabe? É. Eu não sei. Mas. E daí, nessa última palestra, teve um momento que a Patsy, então, pediu pra todas as mulheres que eram matriarcas levantar. E assim, daí a gente pôde ver que não tinham muitas, mas tinha, acho que umas, sei lá, umas 7, 8, assim. E como foi bonito aquele momento, assim, de olhar pra mulheres que ainda estavam querendo trabalhar do seu caráter, que ainda estavam dispostas em ser moldadas, assim. E, inclusive, tinha uma mulher, uma matriarca, que tava com a sua filha, que também tinha uma netinha, e essa filha trouxe outras amigas e tal, mas elas também, elas mostraram uma foto em que tinha a filha com a mãe, com a matriarca e com a bisavó também, assim, e como foi muito forte, assim, esse momento foi muito, muito legal. Mas na palestra também foi falado sobre o que matriarcas saudáveis não fazem, né? E teve 5 coisas, assim, que foram mais... 5 tópicos que foram entrado mais, que matriarcas, elas não controlam, elas não ditam, elas não decidem, não comparam e elas não vão liderar através do ciúme. Então, foi muita coisa de se pensar, assim, de aonde a gente não quer chegar, ou de que forma a gente quer chegar saudavelmente, assim. Foi muito impactante. Foi logo depois da palestra... Eu posso já entrar no depois? Sim. Que daí teve um momento muito especial também de cada mesa sentar lá fora pra orar umas pelas outras, assim. Então, uma mulher sentava e todas as outras oravam por ela. E foi muito especial, tomou mais tempo do que precisava, porque eu acho que é algo que é muito especial, é muito importante, assim, quando pessoas oram por ti, né? E acaba sendo emocionante, assim. E depois disso, a gente voltou todo mundo lá pro salão, pra capela. E a gente assistiu um vídeo. Ana, tu quer contar como esse vídeo apareceu pra nós? Então, a Carol, ela tava já 1 semana ou 2 semanas. Ela fazia coisas no trabalho e colocava a música pra ouvir e só ouvia a música. Ela não via, então, o vídeo em si, né? E aí, de repente, um dia ela parou pra olhar pro vídeo e era a música... Bondade de Deus, em português. E quando ela viu o vídeo ele contava... Isso ela tava preparando coisas para o Retiro de Mulheres. E o vídeo contava a história de uma mulher que já era matriarca e de como ela agradecia a Deus por todas as bênçãos que Deus tinha dado pra ela. E essas bênçãos era a família. Então, durante o vídeo, entrava o marido, entrava a filha, entrava a neta. É um vídeo muito lindo, todo mundo se emocionou. Todo mundo chorou. Todo mundo Pela chorou. 10ª vez, só naquela manhã. Eu quase choro só falando. Mas, então, quando a Carol, ela viu esse vídeo, ela logo pensou, não, isso aqui é presente de Deus, né? Eu preciso passar e realmente É o fechamento perfeito. Foi assim. o fechamento, foi muito legal. Foi muito especial. Muito bom. Pra vocês, teve alguma coisa que marcou mais vocês?
Assim? Sim. Chuto dizer que é a mesma coisa pras duas, mas eu não vou arriscar. Quer falar, Bia? Não, pode falar. Então, pra mim, o que mais marcou, a Bia já até falou, mas foi o momento onde as matriarcas levantaram e todo mundo aplaudiu. Porque nesse momento, eu acho que falta muito isso hoje, de reconhecer o quanto elas são lindas, o quanto elas são amadas, o quanto o papel delas e a vida delas é importante. E ali foi o momento de reconhecer isso. E eu acho que elas sentiram isso, que não era raso. Porque a gente já tinha vindo de palestras, a gente já tinha falado, então não era só um momento, vamos aplaudir, obrigada aí pela tua existência, né? Foi um momento profundo e todas elas se emocionaram. Então, assim, eu acho que esse momento, pra elas, vai ficar marcado no sentido de que, poxa, valeu a pena, sabe? Valeu a pena ter vivido o que eu vivi, ter se esforçado, ter colocado gente no mundo, né? E... Enfim, eu acho que pra mim foi esse momento mais marcante, assim. Pra mim também foi, tu tava certa, foi esse mesmo. Mas eu também lembrei que esse retiro... Não é em todo retiro que a gente consegue ver frutos dele tão rápido, mas nesse foi um que a gente viu que ele foi resposta de oração para algumas mulheres e que mexeu com coisas muito específicas para outras, assim, mas de mulheres falando que elas, nesse sentido que a Ana falou de que vale a pena colocar a gente no mundo, que elas já estavam desistindo disso, que elas não queriam e que elas começaram a repensar sobre isso. E também de mulheres que já são mães e que tinham perdido esse lado moça, que tinham esquecido que elas ainda têm essa energia, essa criatividade, essa leveza e a beleza, assim, da moça. Não morreu, né? Ainda tá lá dentro. Sim. E foi muito bonito ouvir delas isso, assim, de que... É muito bonito a gente fazer parte disso, assim, né? De saber que Deus nos usou pra sei lá, eu não sei que palavras usar, mas pra reacender, pra reavivar, assim, algo que tava sendo apagado, sabe? Eu acho que, sei lá, é muito maluco saber que a gente é usado pra isso, assim, né? Tipo, é uma honra muito grande poder ver fruto daquilo que a gente faz, assim. E não é sempre que isso acontece, né? Não é sempre que a gente vê, então foi muito bom isso. Legal. Então, Bia e Ana, muito obrigado. Obrigado por compartilharem as coisas pessoais também, assim. Assim a gente encerra mais um podcast MMMs, moças, matriarcas e mães. Valeu, Moças, dá um tchauzinho mães pra e galera. matriarcas. Tchau, galera. Tchau. Valeu, falou.